a Coreia do Sul quer armas nucleares agora mais do que nunca. Para o horror de muitos sul-coreanos, Donald Trump retornou à Casa Branca, ninguém, incluindo talvez o presidente Trump, sabe o que ele espera alcançar na Península Coreana, mas sua guerra retórica contra a OTAN oferece um aviso terrível para a República da Coreia. Trump já indicou que quer que a Coreia contribua com mais 10 bilhões anualmente para a implantação de tropas dos Estados Unidos na Coreia do Sul. É improvável que esse pedido seja recebido calorosamente em Seul. Para começar, isso significaria rasgar o acordo que a Coreia do Sul fez com o governo Biden. É de se duvidar que haverá alguma rodada de karaokê quando Trump se encontrar com quem quer que venha a ser presidente da República da Coreia, caso Yoon Suk Yeol seja finalmente removido do cargo. A preocupação com o governo Trump pode ter um impacto mais profundo na aliança do que apenas uma discussão sobre dinheiro. Pouco depois da vitória de Trump, o analista político sul-coreano Seong Chang declarou: a reeleição de Trump é uma oportunidade para a Coreia do Sul criar suas próprias armas nucleares. Seong, que formou o Fórum da Coreia do Sul para a Estratégia Nuclear, que promove a Coreia do Sul desenvolvendo seu próprio dissuasor nuclear, explicou que a desconfiança nos Estados Unidos está crescendo. Seu argumento parece mais presciente após a posse de Trump. Mas o Rich, da Universidade de Estudos Estrangeiros de Hankook, fez uma observação semelhante. O interesse em armas nucleares será significativamente afetado pela forma como o governo Trump aborda a aliança com a Coreia do Sul e como aborda o relacionamento com a Coreia do Norte. Trump, denegrindo a aliança bilateral e querendo chegar a um acordo de controle de armas com a Coreia do Norte que forneça a Pyongyang o status de armas nucleares, disse Rich, aumentará o interesse da República da Coreia em obter suas próprias armas nucleares. Há muito tempo, há uma maioria popular a favor da Coreia do Sul produzir seu próprio dissuasor. Uma pesquisa de junho descobriu 2/3 a favor. Essa proporção recentemente chegou a 76%. Os críticos reclamam que a simples pergunta sim não ignora a complexidade da questão, incluindo os custos políticos e econômicos de se tornar nuclear. A parcela de elites estratégicas, como um relatório recente do CSIS, as rotulou que apoiam o desenvolvimento de armas nucleares é apenas cerca da metade. O CSIS explicou a principal razão pela qual as elites estratégicas da Coreia do Sul não são a favor da nuclearização são as consequências em termos de condenação internacional, custo de reputação e sanções, destacando o valor que as elites atribuem ao status global da Coreia do Sul na ordem internacional baseada em regras. No entanto, havia uma condição notável: mais da metade dos que expressaram oposição disseram que poderiam mudar sua posição em resposta ao aumento de medos de abandono em relação aos Estados Unidos, acompanhados de políticas que denigrem aliados e pedem retirada de tropas. 9 em cada 10 apoiadores de armas nucleares disseram que tal desenvolvimento aumentaria seu apoio. O CISIS citou a crença na aliança como fator mais significativo nos níveis de apoio, alertando que o retorno de Donald Trump à Casa Branca e uma renovação de retórica de desacoplamento ou políticas reais para retirar tropas terrestres dos Estados Unidos da Península poderia impactar significativamente o debate nuclear na Coreia do Sul. A eleição de Trump não pode deixar de reforçar os medos sul-coreanos sobre a volatilidade da política americana. Afinal, Trump não pode mais ser descartado como presidente ocidental eleito pelo colégio eleitoral em vez do povo americano. Ele ganhou o voto popular desta vez e o fez concorrendo contra uma administração que se orgulhava de sua condução de política externa. Com o Congresso controlado pelos republicanos, Trump terá ampla latitude para mudar a política externa dos Estados Unidos. Seu comportamento em relação à Europa demonstra que ele pretende fazer mudanças radicais. O interesse sul-coreano em construir uma bomba atômica remonta à década de 1950. O presidente Park Chung-hee
estabeleceu a meta de desenvolver uma arma até 1977, mas abandonou o programa sob forte pressão dos Estados Unidos. O programa da Coreia do Norte reacendeu o interesse da Coreia do Sul em criar um impedimento. Em janeiro de 2023, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol citou a ameaça nuclear norte-coreana, sugerindo o retorno de armas táticas americanas ou, se a questão se tornar mais séria, poderemos adquirir nossas próprias armas nucleares. Os formuladores de política dos Estados Unidos têm consistentemente reagido com horror à perspectiva de uma bomba sul-coreana. O gabinete de Yoon insistiu que não houve nenhuma mudança na política sul-coreana, mas seu comentário estimulou os esforços do governo Biden para tranquilizar Seul de que realmente arriscaria a cidade dos Estados Unidos para salvar Seul. Na cúpula Biden-Yoon de abril de 2023, Washington empilhou mais e mais profundamente os argumentos e propostas que promovem a dissuasão estendida. No centro da reunião estava a declaração de Washington, reafirmando o compromisso nuclear do governo com seu Os Estados Unidos ofereceram mais reuniões e consultas enquanto se recusavam a aprovar o compartilhamento nuclear formal. O então vice-secretário de Estado, Kurt Campbell, explicou que os mecanismos que colocamos em prática a declaração de Washington, as iniciativas estratégicas que foram lançadas para ressaltar a significância adicional da dissuasão estendida americana, particularmente em situações como a Coreia, acho que nos deram o que precisavam para trabalhar agora. No entanto, Biden insistiu que somente ele seria responsável por qualquer decisão de usar armas nucleares. Apesar desses esforços, vários políticos, principalmente conservadores, discutiram ou endossaram a Coreia do Sul desenvolvendo uma arma nativa. A crescente cooperação militar entre Moscou e Pyongyang, com a possibilidade de apoio russo aos programas nucleares de mísseis da Coreia do Norte, levou ainda mais às temperaturas políticas. Alison Hooker, que serviu na equipe de Conselho de Segurança Nacional de Trump, alertou: acho que não podemos descartar o fato de que a Coreia do Sul continua a se mover, talvez mais rapidamente, em direção ao seu próprio programa nuclear. Se um progressista vencer uma eleição para substituir Yoon, como parece provável, o governo provavelmente se oporá à ideia, mas mudanças na política dos Estados Unidos podem forçar até mesmo a esquerda sul-coreana a reconsiderar a sua posição. As discussões sobre o assunto quase sempre focam na decisão de se faria sentido para a Coreia do Sul desenvolver armas nucleares, pergunta. Os argumentos contra isso são óbvios e muitos: o custo, o impacto na aliança com os Estados Unidos, o potencial de sanções, possíveis danos à indústria de energia nuclear, a possibilidade de desencadear um programa japonês em resposta, o efeito nas relações com a China, a potencial resposta norte-coreana. Há um grande contra-argumento: a confiabilidade descrescente da promessa de Washington e as escassidades americanas por seu. Essa garantia soou bem para ambos os lados quando a Coreia do Norte não tinha meios de retalhar contra o território dos Estados Unidos. A promessa parece muito menos confiável à medida que o Norte desenvolve essa capacidade. Não há razão para supor que Pyongyang não terá sucesso, especialmente se Moscou der uma mão. E com a América armando a Ucrânia para matar soldados russos, Vladimir Putin poderia ter feito isso sob essa circunstância. Washington cumpriria sua promessa? Pergunta. Yoon reconheceu que, chamando de dissuasão estendida, também foi os Estados Unidos nos dizendo para não nos preocuparmos, porque eles cuidarão de tudo. Mas agora é difícil convencer nosso povo apenas com isso. Promessas solenes são baratas. Ucranianos furiosos citam as garantias contidas no memorando de Budapeste, o que os encorajou a entregar suas armas nucleares da era soviética. Infelizmente, não houve aplicação de nenhuma garantia de segurança anexada a Budapeste. A declaração de Washington fornece garantias melhores. Talvez por esse motivo, Shen Yong disse que a Coreia do Sul nem deveria pedir à América para correr esse risco. Não podemos esperar e não devemos pedir que o presidente americano use suas armas nucleares para defender um aliado, correndo o risco de sacrificar seu próprio povo. Pela primeira vez, mais sul-coreanos são a favor de desenvolver uma bomba nuclear do que preservar a presença de tropas dos Estados Unidos deixada de fora dessa discussão. No entanto, está a questão mais importante do ponto de vista de Washington: por que os Estados Unidos deveriam preferir exercer dissuasão estendida sobre a Coreia do Sul? Alguma dissuasão independente da Coreia do Sul? Pergunta Robert Kelly, da Universidade Nacional de Ulsan, e Min
Hyung Kim, da Universidade de Kyung-hee, argumentam que não deveria. Os oponentes americanos da nuclearização da Coreia do Sul exageram as desvantagens da política, subestimam os benefícios e ignoram os próprios valores liberais dos Estados Unidos, que exigem que Washington tolere a escolha de segurança nacional de um parceiro democrático, mesmo quando não gosta delas. Claro, os Estados Unidos normalmente reivindicam o papel dominante em qualquer relação de defesa. Isso faz sentido na Coreia durante a década de 1950, quando Seul ficou para trás do norte. Mas o caso para a defesa convencional americana da Coreia do Sul desapareceu há muito tempo. A Coreia do Sul possui uma economia mais de 50 vezes maior que a Coreia do Norte, uma população 2 vezes maior. A Coreia do Sul tem uma vasta liderança tecnológica, uma rede diplomática muito mais forte. Em perigo, Seul poderia pedir apoio à maior parte do mundo industrializado, enquanto Pequim quase certamente não apoiaria um ataque norte-coreano na Coreia do Sul, nem a Rússia, apesar do novo relacionamento desta última com a Coreia do Norte. Com uma discussão nuclear independente, a Coreia do Sul poderia dissuadir Pyongyang de usar armas nucleares ofensivamente. Essa é uma opção muito melhor do que os Estados Unidos terem que fazer isso. Os defensores do status quo respondem que a América não tem nada a temer, já que a Coreia do Norte não ousaria usar suas armas nucleares, mas a fraqueza de Pyongyang em uma disputa convencional deixaria pouca escolha a não ser ameaçar uma resposta nuclear a um ataque americano convencional. Se a dissuasão falhasse, não haveria razão para não espalhar a desgraça como o guerreiro israelita Sansão. O risco crescente para a América está fazendo com que analistas dos Estados Unidos questionem a viabilidade a longo prazo da aliança com a Coreia do Sul. Michel Auslin, da Hoover Institute, destacou a importância da crescente ameaça da República Popular da Coreia do Norte. Embora poucos acreditem que Kim Jong-un lançaria um ataque nuclear não provocado, a maioria dos observadores experientes da Coreia acredita que ele, sem dúvida, usaria seu arsenal quando ficasse claro que ele estava prestes a perder qualquer guerra que estourasse. À medida que esse risco aumenta, Washington achará cada vez mais difícil evitar reavaliar a aliança de várias décadas do país com a Coreia do Sul. A ameaça aos civis americanos será ampliada para proporções grotescas simplesmente porque Washington continuar a prometer ajuda à Coreia do Sul. A proliferação pode não ser desejável, mas é melhor para os americanos não arriscarem sua sociedade para defender estados não nucleares. Os laços econômicos e culturais dos Estados Unidos com a Coreia do Sul são substanciais, mas não existenciais. Durante a Guerra Fria, Washington podia brandir armas nucleares contra a Coreia do Norte sem consequências, já que esta não podia responder na mesma moeda, não, mas a Coreia do Norte está se preparando para se juntar ao pequeno grupo de nações que tem capacidade de incinerar cidades americanas. E nada em jogo na Península Coreana justifica o sacrifício das cidades americanas e potencialmente milhões de americanos. Claro, toda a violação do padrão global de não proliferação é indesejável. No entanto, a Coreia do Norte já quebrou a sua promessa. E os Estados Unidos aceitaram acomodar a proliferação em outros lugares. Nenhuma sanção foi aplicada contra a Inglaterra, a França ou Israel. Washington tentou, mas falhou em impedir que a Índia e o Paquistão se juntassem ao clube nuclear e eventualmente aceitaria a nova realidade. A entrada da Coreia do Sul apenas reforçaria violações passadas. A questão de uma bomba sul-coreana assume um significado especial agora, já que o governo Trump pode estar mais aberto à possibilidade. Por exemplo, o ex-oficial do Pentágono, Elbridge Colby, que deve se tornar subsecretário de Defesa para a Política, observou no início do ano passado que, embora a proliferação amigável seja indesejável, vivemos em um mundo de escolhas difíceis, então acho que tudo precisa estar na mesa. Mike Pompeo, diretor da CIA e secretário de Estado durante o primeiro governo Trump, argumentou que não há razão para nos opormos a tal desenvolvimento. Mais importante, quando concorreu pela primeira vez ao cargo, Trump observou que infelizmente temos um mundo nuclear agora. Então pode muito bem ser melhor se a Coreia do Sul e o Japão também tivessem armas nucleares ao enfrentar a Coreia do Norte. Poucos analistas da Coreia acolhem uma segunda presidência de Trump. No entanto, sua disposição de se envolver com Kim 6 anos atrás demonstrou criatividade e coragem, bem como uma prontidão para abandonar políticas de longa data que falharam. Novas abordagens são ainda mais necessárias agora.
Quase ninguém acredita que Kim esteja preparado para se desarmar, independentemente das ameaças e induções de Washington. Eventualmente, os Estados Unidos terão que reconsiderar sua defesa da Coreia do Sul, já que qualquer guerra lá pode resultar em destruição aqui. Mesmo um pequeno risco de Armagedon é grande demais para justificar a defesa de Washington, de um país capaz de se armar. Seul e Washington terão pouca escolha a não ser entrar em negociações sérias sobre todos os aspectos da aliança. O futuro nuclear da península deve estar no topo da lista de tópicos. A dissuasão estendida está perdendo credibilidade em ambos os lados do Pacífico. O que se segue? Pergunta. Isso precisa ser decidido em breve. Irã apresenta novo navio capaz de lançar mísseis a 750 km de distância. A Marinha do Corpo dos Guardiões da Revolução Islâmica do Irã recebeu um novo navio de mísseis, o Rais Ali Delvari, escreveu a agência de notícias Tasnim. A cerimônia de comissionamento do navio ocorreu na cidade de Bandar Abbas, no sul do país. O comandante da Marinha do Irã, contra-almirante Alireza Tangsiri, afirmou que o navio permite transportar um helicóptero e 3 lança-mísseis, cujo alcance pode ser estendido a até 750 km. Atualmente, o navio dispõe de mísseis com 300 km de alcance. A embarcação tem uma autonomia de 5.000 km, atingindo a velocidade máxima de até 32 nós, ou seja, cerca de 60 km, segundo a agência. Porta-helicópteros Shahid Bahman Bagheri, navio de guerra Shahid Sayyad Shirazi, navio de guerra Shahid Haisali Delwari. Complementando o navio de guerra, foram apresentados veículos de ataque rápido, alguns atingindo velocidade de 110 nós, 203 km por hora, que os analistas escreveram como divisor de águas no combate litorâneo. A velocidade aumenta o alcance efetivo dos nossos mísseis, explicou Tangsiri, observando que lançar projetos de plataforma de alta velocidade permite a Marinha do Irã atingir alvos distantes com precisão, mesmo além dos alcances nominais do míssil. DeepSeek revela que grandes soluções serão disruptivas e o modelo do Ocidente não é verdade absoluta. A plataforma chinesa de inteligência artificial, a DeepSeek, foi lançada há pouco mais de um mês, mas ainda está dando o que falar num cenário não apenas tecnológico, mas também geopolítico. Para aprofundar esse tema cada vez mais presente e relevante na sociedade contemporânea, pesquisadores que classificam a invenção como marco promissor do desenvolvimento de tecnologias mais inclusivas e sustentáveis. O professor do programa de pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cláudio Miceli, conta que, embora já existissem versões de inteligência artificial de código aberto que possibilita que qualquer um baixe o código e o execute, a versão chinesa é muito superior e utiliza muito menos recursos, provando ser possível ter qualidade sem explorar tanto os recursos naturais como energia, como é o caso do padrão da OpenAI. Existem outros modelos aí surgindo, inclusive logo em seguida a Alibaba soltou um modelo depois do DeepSeek, que teoricamente tem desempenho ainda melhor. E estão surgindo outros modelos. Todo mundo pode se beneficiar dessa competição. Isso para o modelo de negócio da OpenAI é extremamente disruptivo, porque eles se baseiam nesse segredo de mercado. Do ponto de vista geopolítico, professor de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Henrique Carlos de Castro, acredita que o DeepSeek representa ameaça real ao modelo capitalista de inteligência artificial centrado em altos investimentos e lucros ainda maiores. É possível que o ser humano, da mesma maneira que constrói guerras, empresas e lucros, possa construir uma inteligência artificial que resolve problemas da sociedade, não apenas das empresas. Logo, pondera ele as reações de grandes potências que representam as grandes corporações, como os Estados Unidos, são imediatas. Isso já aconteceu no seu primeiro governo do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, onde impôs sanções tecnológicas à China com o objetivo de retardar o desenvolvimento tecnológico e inteligência artificial da China. São ações
Suas ações são claramente imperialistas, o imperialismo clássico do início do século XX, período em que ele se inspira para falar da grande América. Outro ponto evidenciado pela nova inteligência artificial é o desconhecimento do norte global em relação aos estudos e produções tecnológicas da China e de países fora do eixo ocidental. A China já vem com várias universidades crescendo vertiginosamente nos rankings internacionais. O incentivo da pesquisa chinesa vem tendo resultados muito interessantes em outras áreas da ciência da computação, como é o próprio caso da Huawei, com o 5G em produção de artigos científicos. Ela já lidera das 10 universidades que mais produzem artigos científicos no mundo, 7 são chinesas na área de tecnologia. Segundo especialistas, os salários também são muito competitivos nesse setor da China, com gigantes como a Huawei, Xiaomi e Alibaba, investindo pesadamente em tecnologia e em inteligência artificial. O resultado, afirma Miceli, é fruto de investimento maciço em pesquisa e educação. Existe um plano de governo por trás que está incentivando o desenvolvimento tecnológico, incentivando a pesquisa, o ensino e a tecnologia. Há uma fé nas universidades da China, há uma fé nas instituições da China e a inteligência artificial do Brasil. Os entrevistados também salientam que o Brasil precisa se espelhar com urgência nesse modelo adotado pela China e investir efetivamente em pesquisa e educação. O DeepSeek mostra que que a gente tem que sair desta ilusão de que tudo vai precisar de bilhões e bilhões e bilhões de recursos. A gente talvez esteja mirando no alvo errado. O Brasil está cheio de grandes universidades, cheio de grandes pesquisadores, cheio de jovens com extremo potencial, tanto para desenvolver negócios como para pesquisa científica. A gente tem a oportunidade para que a gente possa acompanhar, não estou dizendo nem liderar, mas pelo menos acompanhar e encontrar a nossa verdade. A gente precisa que esse plano aconteça de uma forma mais incentivada pelo governo. A gente precisa de fé nas universidades, de um direcionamento. O Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação precisam andar de mãos dadas em um plano de desenvolvimento institucional que leve essa questão da inteligência artificial como resposta adequada. Opina Miceli. Ele alertou que a falta de infraestrutura de comunicação e de independência tecnológica, hoje essenciais para o desenvolvimento, coloca o Brasil e o sul global cada vez mais em desvantagem em relação às grandes potências. O Brasil precisa atuar, precisa investir, precisa trabalhar de maneira muito forte para poder estar dentro da disputa. No entanto, infelizmente, estamos fora do jogo. Nós somos uma carta fora do baralho. Temos inteligência humana, excelentes pesquisadores, possibilidade de participar desse processo. No entanto, falta investimento de estratégia necessário para que nós possamos entrar no jogo. Lamento que o Brasil ainda não tenha criado nenhum algoritmo que possa ensejar ferramentas importantes de desenvolvimento tecnológico, econômico e social. Nesse sentido, as alianças que o Brasil fizer vão determinar o sucesso ou o fracasso nessa disputa tecnológica que é a inteligência artificial. Isso tem a ver com a visão de modelo de desenvolvimento em que o Brasil quer investir. Se um modelo mais ligado a um avanço capitalista completamente desmensurado, a possibilidade de trabalhar com uma economia mais voltada para a resolução de problemas sociais. Miceli, que é especialista em sistemas cyberfísicos, sistemas autônomos independentes distribuídos que colocam informações no ambiente consegue tomar decisões de forma autônoma. Explica que o DeepSeek utiliza vários modelos rodando em paralelo, esquema chamado de Mixture of Experts, mistura de especialistas, em que só se utiliza o que tem melhor resultado. Com isso, dispensa grandes quantidades de GPUs, unidade de processamento gráfico, que realiza cálculos matemáticos em alta velocidade, recursos computacionais e processamento. Nessa disputa intelectual e ideológica de poder, onde a tecnologia está no centro, esses geradores de informação são automatizados, mas representam seus criadores, alertam os entrevistados. Onde você tem guerras de informação, guerras de narrativas que são geradas por bots. Nossa educação agora tem que ser formativa, com análise crítica da informação. Como duvidar de forma séria e honesta de qualquer informação que chegue e como eu posso fazer a verificação dessa informação. Miceli lembra que as guerras de narrativa sempre existiram na história da humanidade. Agora, com a tecnologia, elas foram apenas intensificadas em número e grau.
Essas decisões muitas vezes são tomadas por algoritmos de inteligência artificial. Dentro de sistemas cyberfísicos, você vai ter cenários como automação industrial, internet das coisas e várias dessas tecnologias que hoje permeiam o nosso dia a dia. O professor da UFRGS agrega: usar essas ferramentas não significa nos submetermos ao que elas dizem, significa que nós vamos usar a inteligência humana para domá-las, para domesticá-las, para servir aos nossos interesses, não o contrário. Agrupamento de tropas russas Jung toma posições mais vantajosas, a Ucrânia perde até 205 militares. Unidades do agrupamento de tropas russas 300 no último dia melhorar sua posição na linha dianteira do fronte, tendo o exército de Kiev perdido até 605 militares, 4 veículos blindados de combate, 4 unidades de artilharia, diz o Ministério da Defesa da Rússia. Por sua vez, de acordo com a atividade militar, unidades do agrupamento Jung Sul tomaram linhas e posições mais vantajosas, tendo as perdas do adversário sido de até 205 militares, 2 caminhonetes e um obuseiro M777 dos Estados Unidos. Durante o último dia, as tropas russas atingiram aeródromos militares ucranianos, oficinas de produção de drones e armazéns, detalhe do Ministério. Já o agrupamento Vostok Leste seguiu avançando na profundidade de defesa do adversário, atingindo brigadas ucranianas na República Popular de Donetsk, na região de Zaporozhye, tendo o adversário perdido até 200 soldados, um tanque, uma peça de artilharia autopropulsada, Krab. De acordo com o comunicado, as unidades do agrupamento de tropas russas da parte de oeste melhoraram posições táticas, tendo que perdido nas últimas 24 horas até 190 soldados, um tanque, 4 peças de artilharia de campanha. Além disso, foram eliminadas 2 estações de guerra eletrônica. Por sua vez, os meios russos de defesa antiaérea derrubaram 2 projetos de sistema de lançamento multifoguete HIMARS e 88 drones de asa fixa. No total, desde o início da operação militar especial, o exército russo destruiu os seguintes armamentos do adversário: 656 aviões, 283 helicópteros, 45.174 veículos aéreos não tripulados, 600 sistemas de mísseis antiaéreos, 21.966 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.523 lançadores multifoguetes, 22.215 peças de artilharia de campanha e morteiros, 32.405 veículos militares especiais. Noruega recebe 3 novos F-35, enquanto europeus repensam a produção de armas. A Noruega recebeu 3 novos aeronaves F-35A, marcando a entrega de 49 caças, com os 3 restantes planejados para serem enviados antes do verão, disse a agência norueguesa de material de defesa. Os últimos caças pousaram no país nórdico em 27 de fevereiro e operarão na estação aérea de Orland. Somente nos últimos 3 meses, 9 F-35 foram entregues à Noruega, com os últimos 3 dos 52 encomendados previstos para serem recebidos durante a primavera, disse a FMA, braço de compra das Forças Armadas do país, em um comunicado. Dada a complexidade inerente ao desenvolvimento e à produção de aeronaves de caça de quinta geração, estou muito impressionado com a capacidade de entrega do fabricante do F-35, disse o coronel Tord Alasksen, chefe do departamento de aeronaves de caça da Noruega em capacidades aéreas de materiais de defesa, sobre o fabricante Lockheed Martin. Especialistas no assunto ponderaram sobre o futuro das frotas europeias de F-35, dado que o continente e Washington estão em uma encruzilhada importante em relação à guerra na Ucrânia e o destino de apoio militar dos Estados Unidos da OTAN. Um relatório recente do Centro de Política e Análise, sediado em Washington, observou que, embora os F-35 europeus forneçam às nações poder aéreo essencial, eles não podem sozinhos compensar as lacunas no poder de fogo terrestre, desafiar a dependência excessiva de um único equipamento. Neste momento, a OTAN europeia não tem a defesa aérea antimíssil integrada de que necessita para uma guerra moderna de alta intensidade, disse o major-general aposentado dos Estados Unidos, Skype Davis, ex-oficial da OTAN citado no relatório.
Estimativas publicadas pela Lucas Remarch prevê que até 2035 mais de 600 F-35 estarão operando na Europa. Dinamarca escolhe Nammo para reiniciar a produção de munição em fábrica fechada. A Dinamarca escolheu a fabricante norueguesa de munições Nammo para reiniciar a fábrica de munições fechada para a produção de munições de pequeno e grande calibre, disse o Ministério da Defesa do país. A Nammo pode começar a produzir munição para as forças dinamarquesas e outras na fábrica fechada no norte da Dinamarca assim que as instalações de produção forem instaladas, disse o Ministério da Defesa da Dinamarca. Em comunicado na sexta-feira, as negociações finais com a Nammo ainda estão pendentes, incluindo o cronograma sobre quando a produção real de munição começará. A deteriorização da situação de segurança, a guerra na Ucrânia, uma avaliação de ameaça atualizada pelo Serviço de Inteligência de Defesa dinamarquês enfatizam a importância de garantir a futura produção de munição na Dinamarca, disse o ministro da Defesa Troels Lund Poulsen. Isso fará a diferença na segurança do fornecimento para a Dinamarca, a região norte e a Europa. No entanto, estoques de munições são necessários agora e a Dinamarca planeja aumentar rapidamente seu estoque de morteiros e projéteis de artilharia antes mesmo que a produção possa começar em Illingen, em parte para corresponder a uma avaliação do potencial aumento do poder de combate da Rússia, disse o ministério. Lund Poulsen disse que é crucial começar a aumentar os estoques de munições das Forças Armadas dinamarquesas o mais rápido possível. Ele decidirá sobre as ações em curto prazo junto com as partes. No mês passado, o governo dinamarquês concordou em alocar mais 50 bilhões de coroas dinamarquesas, 7 bilhões de dólares para a defesa nos próximos 2 anos, aumentando os gastos com defesa para mais de 3% do PIB em 2025 e 2026. A Dinamarca concordou em comprar as instalações fechadas em Ellingen, no norte da Jutlândia, em outubro de 2023, com o objetivo declarado de explorar opções para estabelecer a produção doméstica de munição. O país vendeu as atividades de produção de munição para a Expal em 2008. A empresa encerrou a produção no local em 2020, após vários anos de perdas. A fábrica de munições em Ellingen tem suas raízes na FYRV, criada em Copenhagen em 1676. A Nammo produzirá cartuchos de 155mm e 120mm na fábrica de Ellingen, bem como cartuchos de calibre de 5,56mm e 7,62mm, disse o Ministério. Todos os 4 são calibres padrão da OTAN. A Nammo tem o que é preciso para se tornar uma parceira sólida de longo prazo para a Dinamarca. Com profunda expertise industrial e técnica, cadeias de suprimento estabelecidos e sólida propriedade norueguesa e finlandesa, para reforçar a cooperação nórdica duradoura, disse o CEO da Nammo, Morten Brandse, em uma declaração. Estamos ansiosos para finalizar um acordo para iniciar a produção. A empresa norueguesa diz que está trabalhando para melhorar a intercambiabilidade de munição na região nórdica e que isso melhorará com a nova produção na Dinamarca. A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 expôs as deficiências europeias na fabricação de munição, com instalações fechadas ou reduzidas devido à falta de demanda após o fim da Guerra Fria. A Ucrânia às vezes enfrentou escassez de projetos e artilharia, pois seus aliados esgotaram os estoques e lutaram para aumentar a produção, embora a União Europeia agora espere produzir 2 milhões de projéteis até o final de 2025, o dobro do ritmo de um ano atrás. A Nammo é de propriedade conjunta do Estado norueguês da finlandesa Pátria, com a última de propriedade de 50,1% pelo Estado finlandês e o restante detido pela norueguesa Kongsberg Defence Aerospace. A Kongsberg, por sua vez, é de propriedade de 50,1% pelo Estado norueguês.